Amados irmãos, boa noite. É um grande privilégio estar aqui com vocês e compartilhar um texto da Palavra de Deus. Me sinto honrado, nosso querido irmão e amigo, que Deus possa falar ao nosso coração nessa noite. Quero, por favor, meu querido, que você abra sua Bíblia comigo, um texto bastante conhecido. Evangelho de João, capítulo 12, por favor, abra sua Bíblia comigo. Versículo de 1 ao versículo 8. Irmãos, o Evangelho de João é um evangelho tardio. O Evangelho de João foi o último a ser escrito. Talvez por isso ele é tão diferente dos outros três, que são conhecidos como os evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. O Evangelho de João tem 21 capítulos e há uma peculiaridade no Evangelho de João que não tem nos outros três. No Evangelho de João estão as maiores narrativas e os maiores discursos de Jesus. Por exemplo, se você pensa que o maior sermão de Jesus foi o Sermão do Monte, não foi. O maior sermão de Jesus está no Evangelho de João. Em capítulo 13 ao capítulo 17, 5 capítulos de uma palavra longa entre a ceia e entre o Getsemane. O Evangelho de João, ele detém 3 anos do ministério de Jesus em 11 capítulos. E ele detém a última semana do Evangelho de Jesus em 10 capítulos. Pastor, por que isso? Porque quando João escreve o seu Evangelho, ele tem um claro propósito de pontuar com detalhes a paixão de Cristo. Ele gasta para isso 11 capítulos, apenas para narrar a última semana de Jesus. O Evangelho de Jesus, o termo milagre não existe. O Evangelho de João, o termo é sinais. Jesus, no Evangelho de João, é aquele que fez 7 sinais. E o último sinal está no capítulo anterior ao que nós vamos ler, que é a ressurreição de Lázaro. Esse foi o último grande sinal de Jesus. E todos esses sinais apontam para aquilo que João chama de "é chegada a minha hora". A hora no Evangelho de João é sinônimo da cruz. Lembre-se, nas bodas de Caná da Galileia, quando Jesus foi convidado para uma festa de casamento, a Bíblia diz que lá pelas altas da festa, e naquele tempo, viu, doutor Juan, meu querido amigo, o casamento durava 7 dias, a festa, e quem arcava com isso tudo era o noivo, meu Deus do céu. A Bíblia diz que durante a festa o vinho acaba, e de repente eles vão em Maria, que deveria ser uma conviva aparentada da pessoa, porque eles foram nela, e ela foi a Cristo, a Jesus, e disse: olha, eles não têm mais vinho. Jesus então olha para ela e diz assim: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Todas as vezes que o Evangelho de João fala de hora, aponta para o grande sinal, o maior de todos os sinais, que seria realizado na morte e na ressurreição de Jesus. É por isso que o último sinal do Evangelho de João é a ressurreição de Lázaro, porque com a ressurreição de Lázaro, o autor aponta para a ressurreição de Cristo, o grande sinal, o grande milagre que Jesus fez. Muitas vezes nós ansiamos por um milagre pontual na nossa vida. Muitas vezes nós temos enfermidades na nossa casa. Muitas vezes nós temos problemas de relacionamento. Muitas vezes nós temos um filho nas drogas. Muitas vezes nós temos maridos rebeldes contra o Senhor. Muitas vezes nós temos esposas, mulheres rixosas, problemáticas. E temos às vezes grandes problemas no seio da família e buscamos a Cristo, porque Ele é poderoso para fazer um milagre. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você
pede, o que você deseja. Mas, amado irmão, o maior milagre Jesus já realizou. O grande milagre, o milagre que suplanta todos os outros, é Deus ter revelado o seu Filho no seu coração. O maior milagre é você reconhecer quem Ele é de verdade. O maior milagre não provém da terra, provém do céu. O maior milagre foi Deus que te concedeu pela sua infinita graça e bondade. É você reconhecer a Cristo como Senhor da sua vida e através dessa fé você ser salvo, remido e selado com o Espírito Santo da promessa. O interessante é que depois da ressurreição de Lázaro, a partir do capítulo 12 até o 21, narra a última semana de Jesus. E esse texto, irmãos, é um texto como se fosse um preâmbulo para essa última semana. E ele é revestido de uma importância salutar para todos nós, principalmente, meu caro pastor, para o grande debate e para o grande problema dos nossos dias. Ao longo da história da igreja, e eu estou diante daqui de um doutor da história da igreja, né? Diante da história da igreja, ao longo de todo o tempo, a gente teve algumas controvérsias teológicas ao longo de toda a história da igreja. Mas talvez, meus amados, se vocês me perguntassem, pastor, qual é a grande controvérsia e a grande dificuldade dos nossos dias? Em qual área, meu pastor, teológica e doutrinária, hoje, o cristianismo vive esse problema? Eu digo a você que é na área da eclesiologia. O grande problema hoje na área doutrinária e teológica não é cristológica, não é soteriológica, não é a doutrina de Cristo, não é a doutrina da salvação, não é a doutrina sobre Deus, não é a escatologia. O principal problema hoje que graça no meio do cristianismo, eu creio que é o problema eclesiológico, o problema da igreja. Muitos não sabem o que é a igreja de Cristo. Muitos estão divorciados da igreja de Cristo. Muitos se dizem cristãos servindo a Cristo em frente à sua TV. Muitos desigrejados, dizendo, eu sirvo a Cristo, mas não pertenço a nenhuma igreja. Existe hoje uma confusão doutrinária muito grande na área eclesiológica. E o interessante é que esse texto, meus amados irmãos, ele nos auxilia a compreender o que é realmente a igreja de Jesus. Que lugar é esse? Por que eu tenho que me importar com ela? Por que ela é tão importante para mim quanto é o Senhor da igreja? Deixa eu ler o texto com os amados irmãos, por favor. Capítulo 12, versículo de 1 a 8, diz assim o texto. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pastor, por que o senhor disse que esse texto ele é importante para a gente refletir um pouco nessa noite sobre a eclesiologia, ou a doutrina da igreja, ou o ensino bíblico sobre a igreja de Jesus? Porque o interessante, irmãos, que nessa ceia estava
a gênese, o germe, o início da igreja de pessoas ao redor de uma mesa. Se você der uma olhadinha comigo, você vai ver que aqui estavam presentes os 12 discípulos de Jesus. Aqui também estava presente o dono da casa, que daqui a pouquinho eu vou dizer a você quem é. Esse texto não diz, mas Mateus 16, no texto paralelo, diz. 12 com mais 1, 13. Estavam também as duas irmãs de Lázaro, Marta e Maria, 15. Mas também estava Lázaro. O texto diz que ele estava sentado à mesa, 16. E, logicamente, o convidado de honra, que era Jesus. Interessante, irmãos, que ao redor dessa mesa estava a gênese, a origem, o início da igreja do Senhor Jesus Cristo. E você quer um símbolo melhor do que assentado ao redor de uma mesa? Você quer um símbolo melhor para a igreja do que a mesa da comunhão? Você quer um símbolo melhor para a igreja do que nós nos assentarmos e nos alegrarmos pela grande obra que Cristo realizou, aqui no caso, a ressurreição de Lázaro, mas nós aqui, a ressurreição do próprio Cristo. Pastor, por que esse texto está na divisão de águas do Evangelho de João? Porque 10 capítulos antes e 9 capítulos depois tem a divisão de águas entre o ministério de 3 anos e o ministério da última semana. Parece que João colocou essa ceia como um preâmbulo, uma introdução, como algo que ele quisesse deixar para nós e nos ensinar com respeito à gênese, à origem daquela igreja que iria surgir forte, vigorosa, depois da ressurreição e da descida do Espírito Santo. O interessante é que esse texto, irmãos, ele contém alguns ensinos com respeito à igreja do Senhor Jesus Cristo. Charles Spurgeon foi um pregador batista. Charles Spurgeon foi considerado o príncipe dos pregadores. Foi um homem que aglutinou o maior número de público no tabernáculo de Londres, e um homem que pregou sermões, e os seus escritos até hoje têm abençoado muita gente. Charles Spurgeon certa vez disse que haverão dias que dificilmente nós ouviríamos a pregação do Evangelho do púlpito das suas igrejas. E é verdade, irmãos. Você que tem o privilégio de ter alguém que pregue o Evangelho e ensine você o que é ser uma igreja do Senhor Jesus, isso é um grande privilégio, porque existem muitos púlpitos por aí que não estão pregando o Evangelho, que não estão ensinando sobre Cristo e não estão falando sobre a genuína e verdadeira igreja de Jesus. Quando nós olhamos para esse texto, eu quero deixar com vocês nessa noite essa reflexão. A pergunta que eu faço, e que tem muita gente fazendo com respeito à igreja, é essa: pastor, que lugar é esse? O que é a igreja do Senhor Jesus Cristo? Por que eu devo me importar com ela? Por que essa igreja é uma igreja que eu preciso me devotar e me dedicar a ela? Que lugar é esse? Que de repente, quando Deus me chamou em Cristo, me enxertou nessa videira verdadeira, a qual Ele mesmo nos chama de ramos dessa videira. Notem comigo, irmãos, o versículo 1 desse texto. O texto diz assim: 6 dias antes da Páscoa, veja que Jesus está no seu limiar da sua última semana. Veja que Jesus já está pronto para a hora que ia chegar. Veja que Jesus já sabia do plano eterno de Deus, de levá-lo como um cordeiro ao madeiro e ressuscitar no terceiro dia. O texto diz que foi 6 dias antes da Páscoa. Jesus foi para Betânia. Pastor, onde é Betânia? Ninguém sabe. Hoje ninguém sabe. A pequena aldeia de Betânia, naquele tempo, distava
do centro da cidade velha, que hoje é a cidade velha de Jerusalém, 3 quilômetros. E a cidade de Jerusalém hoje cresceu e tomou conta dos arredores, então hoje, se você for lá e perguntar onde é a aldeia de Betânia, ninguém sabe. Mas a Bíblia diz que nessa aldeia de Betânia morava uma família que Cristo amava, e todas as vezes que ele ia a Jerusalém, ele não pernoitava em Jerusalém, ele pernoitava em Betânia. E a Bíblia diz que ele amava ficar na casa desses 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Só que o interessante, irmãos, que nesse texto, quem dá uma ceia para Jesus não são os 3 órfãos. Pastor, por que o senhor está chamando esses moços de órfãos? Porque lá em Lucas capítulo 10, a Bíblia diz que quando Jesus chega na aldeia de Betânia, Marta convida-o para ficar na sua casa. Se essa casa era de Marta, certamente Marta era a irmã mais velha. E eu me pergunto, onde estão os pais desses 3 órfãos? E aí, meus irmãos, é simples a gente imaginar que eles eram órfãos mesmo. Talvez os pais de Marta, Lázaro e Maria tivessem morrido há muito tempo. E Marta tomou as rédeas da família por ser talvez a irmã mais velha. Mas o interessante é que aqui há uma outra terceira pessoa que oferece uma ceia para Jesus. Talvez esse homem fosse amigo da família. Talvez esse homem estivesse tão alegre, porque afinal de contas Jesus realizara um milagre tão espetacular, logo no capítulo anterior de ressuscitar quem? O seu amigo Lázaro. E quando a gente está feliz, pelo menos um bom mineiro é assim. Quando um bom mineiro está feliz, a gente dá uma festa. Quando um bom mineiro está feliz, a gente faz uns pão de queijo. Quando um bom mineiro está feliz, a gente compra um queijo canastra. E a gente abre a casa e todo mundo fica na cozinha da casa. A Bíblia diz, irmãos, que esse homem deu uma ceia, porque certamente o seu amigo e essa família que ele tanto amava, talvez vizinho na aldeia de Betânia, ele estava de volta depois de 4 dias enterrado num túmulo, e ele então dá uma ceia. Ele convida os seus discípulos. A Bíblia diz que os irmãos estão todos reunidos, Jesus é o convidado de honra, e de repente, no meio do banquete, Maria se esgueira, vai à sua casa, pega o que ela tem de mais precioso. E a Bíblia diz que ela adentra o ambiente, quebra o perfume. A Bíblia diz que aquele perfume escorre pelos cabelos do Senhor, vai até os seus pés, e ela então enxuga aqueles pés gloriosos com seus cabelos. E o texto diz, irmãos, de forma tão bonita e poética, que a casa se enche de perfume. Mas logo os discípulos a rejeitaram, dizendo: que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Repreendem aquela mulher, todos eles, na frente de Jesus. E de repente, Jesus sai acudindo aquela mulher. Deixai-a. Por que vocês estão dizendo isso? Ela e não vocês praticaram boa ação para comigo. E o interessante, irmãos, que lá no Evangelho de Mateus, no texto paralelo, Jesus termina dizendo assim: e onde for pregado esse Evangelho, em todas as eras e em todos os tempos, que for pregado esse Evangelho, a história será contada para a memória e honra dessa mulher. Pastor, que lugar maravilhoso é esse que é a igreja de Jesus. Que reunião abençoada é essa. Que comunhão ao redor de uma mesa. Que bênção nós comemorarmos o grande sinal da ressurreição, não de Lázaro, mas da ressurreição do nosso Senhor. O interessante, irmãos, que cada personagem ao redor dessa mesa nos comunica uma grande verdade com respeito à igreja do Senhor Jesus. É isso que eu queria compartilhar com você. A Bíblia diz que 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. No verso 2 o texto diz assim: deram-lhe, pois, ali uma ceia. Em outras palavras, em primeiro lugar,
A igreja é o lugar da presença de Jesus. Como eu havia dito, a ceia, a celebração, essa festa foi feita por causa de Jesus. Essa festa foi toda armada porque foi feita em celebração ao nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é o convidado de honra. Ele é aquele que não pode faltar de forma nenhuma. Ele é aquele através do qual nós nos reunimos e nos alegramos e celebramos o seu nome. Ele é o convidado de honra. Pode faltar, meu amado, tudo na igreja, viu? Pode faltar uma cadeira boa para você sentar. Pastor Luciano, em algumas das viagens que ele já fez para o sertão afora, pregando o evangelho lá na Serra do Araripe, lá no Ceará e no Pernambuco, nós já fizemos muitos cultos debaixo de pé de joá. Nós já nos assentamos muito em banquinhos de madeira, e quando nós olhávamos para cima, nós víamos as estrelas do céu. Nós já fizemos muitos cultos a céu aberto, em cima de caminhões, como aquele lá em Tupinambá, fazendo louvor para aquele povo simples. Não tinha um ar-condicionado, não tinha uma poltrona gostosa, não tinha uma água, um cafezinho, não tinha talvez um prédio luxuoso, não tinha talvez acomodações assim, suntuosas para receber os convivas. Mas irmãos, tudo isso é importante e tudo isso faz bem para nós, mas uma igreja pode sobreviver sem isso. A coisa mais importante na igreja não é uma cadeira boa, não é um ar-condicionado bom, não é um sistema de som bom, não é um púlpito bom, não é uma multimídia boa. A coisa mais importante na igreja é a presença de Jesus Cristo. Porque se Jesus Cristo está presente, a cura. Se Jesus Cristo está presente, a salvação. Se Jesus Cristo está presente, a reconciliação. Se Jesus Cristo está presente, há perdão. Se Jesus Cristo está presente, há ânimo no povo. Por isso, querido, pode faltar qualquer coisa no nosso espaço de culto, mas não pode faltar a gloriosa presença do Senhor Jesus. Amém? Amém. Apocalipse é um livro espantoso, primoroso. A Bíblia diz que o apóstolo João, esse mesmo que escreveu o Evangelho, estava na ilha de Pátimos, capítulo 1, versículo 9, por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor. A Bíblia diz que ele ouviu uma voz como de muitas águas, e o texto diz que quando ele se virou para ver quem falava com ele, aconteceu algo no texto, irmãos, que enche o meu coração de alegria todas as vezes que eu leio esse texto e prego sobre ele. Quando João se vira no versículo 12 para ver quem falava com ele, ele não vê Jesus. Não sei se você já percebeu isso. A Bíblia diz que quando ele vira para ver quem falava com ele, a Bíblia diz que ele vê o candeeiro. E a gente sabe pela própria interpretação do Senhor que os candeeiros são as igrejas. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Pastor, o que isso tem a ver? Meu amado irmãos, tem tudo a ver, sabe por quê? Cristo fala através da sua igreja. A voz de Cristo é ouvida através da sua igreja. Quando ouve João a voz de Cristo, ele não vê a Cristo primeiramente, ele vê a igreja, e no meio da igreja, Cristo fala. O grande reformador de Genebra, o pai dos presbiterianos, João Calvino, no seu livro As Institutas, ele diz algo glorioso. Ele diz assim: meu pastor, o púlpito é o trono de Deus, o qual o próprio Cristo governa a sua igreja pelo poder da sua palavra. Portanto, meus amados irmãos, pode faltar alguma coisa que de repente você desejaria que estivesse na igreja, mas o que não pode faltar é Jesus. Se Jesus está presente, o milagre está presente. Se Jesus está presente, irmãos, o nosso culto tem vida.
Se Jesus está presente, o nosso coração sai cheio de alegria. Não porque a gente está num grande templo, num lugar suntuoso, mas é porque a presença dele se faz sentida no nosso meio. Amém? Amém. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Nós nos reunimos por causa de Cristo. Amém. Segundo lugar, olha que coisa interessante. A Bíblia diz no versículo 1, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Versículo 2, deram-lhe, pois, ali uma ceia, Marta servia. Irmãos, é interessante você observar essa mulher na Bíblia. Eu já ouvi, viu, pastor, muita gente falando mal de Marta. Não fale mal de Marta perto de mim. Como nós precisamos das Martas. Às vezes elas ficam meio enraivecidas, mas eu prefiro uma Marta enraivecida servindo a Cristo do que uma boazinha que nada faz. A Bíblia diz que todas as vezes, irmãos, que a gente olha para essa mulher na Bíblia, essa mulher está como uma formiguinha. E eu vou te mostrar um negócio interessante. Lá em Lucas capítulo 10, Marta convida Jesus para ir para a sua casa. A Bíblia diz que quando Jesus entra na sua casa, Maria, sua irmã mais nova, se ajoelha, se aquieta-se e se aquieta-se aos pés de Jesus a ouvir os ensinamentos. E Marta, com aquele dom esplendoroso de serviço, ela vai fazendo as coisas da casa. Afinal de contas, vai cozinhar um pão de queijo, vai fazer uma sopa, vai coar um cafezinho. Enfim, Marta está atarefada, porque afinal de contas convidou Jesus, mas de quebra veio 12. E você imagina o que é um negócio desse? Você convidar alguém de sua casa para almoçar, de repente, olha, você me perdoa, mas tem 12, 11 aqui atrás de mim. E Marta, irmãos, eu entendo perfeitamente. Marta, quando chegou aquele bando desfomeado na casa dela, ela ficou como quem dá um surto. E a Bíblia diz que ela andava para lá e para cá, tarefada com muitos afazeres. E de repente, irmãos, quando ela viu a irmã mais nova, e eu entendo, irmãos, porque lá na minha casa, eu sou mais velho, eu tenho 2 irmãos mais novos, e se você é irmão mais novo ou mais velho, você sabe que quando a gente é irmão mais velho, os mais novos é que faz as coisas. Não sei na sua casa, o primogênito é assim, vai lá, meu filho, ajuda a mamãe lá, para você ficar na boa. Maria, irmãos, era mais nova, e de repente Marta esperava que Maria tomasse as rédeas da hospitalidade. Só que Maria, irmãos, ela fica lá, entendeu? Naquela contemplação maravilhosa, ouvindo as palavras do mestre. Chega uma hora, irmão, sabe? E mulher é assim, viu, meu amado irmão músico? A mulher, o troço parece que vai subindo, né? Vai subindo. Chega uma hora, irmãos, que mulher não aguenta. E aí, chegou uma hora que ela falou assim: Senhor! E aí, irmãos, acontece um negócio extraordinário. Ela chama a atenção de Jesus, o convidado de honra. Por favor, querido, já pensou? Acaba o culto aqui, você convida o pastor Luciano e a Tereza para ir na sua casa tomar um café, e quando eu chego na sua casa, você me passa uma descompostura. Foi o que Marta fez com Jesus. Ela chegou e falou assim: Senhor, o Senhor não te importas que eu fique aqui a servir sozinha, enquanto essa minha irmã inútil fica aí ajoelhada aos teus pés? Jesus, irmãos, de uma forma tão amorosa, tão carinhosa, ele dá uma instrução a ela, que você sabe qual é. Primeiro ele chama ela Marta, Marta. Mas, irmãos, eu louvo a Deus pela vida de Marta, sabe por quê? Porque agora quem dá essa ceia não é ela. Outro deu a ceia e convida a Marta como alguém conviva na casa. Só que Marta, irmãos, ela tem um dom extraordinário. Todo lugar que ela chega, não tem jeito. Você está entendendo?
A Bíblia diz que Marta servia. Irmãos, não foi ela que deu a ceia, não é ela a anfitriã da casa. Na cultura do Oriente, isso, irmãos, era um absurdo, você ser convidado e tomar as rédeas de ser um anfitrião da casa. Só que quando Marta chega na casa desse cidadão, ao invés dele providenciar as coisas, é Marta que providencia. Pastor, o que significa isso? Significa, irmãos, que em segundo lugar, a igreja tem que ser um lugar de pessoas dispostas a servir. Não ser servido. Tem muita gente que fica pulando de igreja em igreja, querido. Sabe por quê? Porque quer ser servido. Quer que o culto lhe agrade. Quer que a palavra massageie o seu ego. Quer que o louvor tenha um volume bom e só de música boa, que você gosta. Tem gente, querido, que fica pulando de igreja em igreja porque o pastor não olha para mim. Porque eu entrei na igreja e ele nem me cumprimentou. Porque eu cumprimentei a irmã e ela não sorriu. Irmãos, nós estamos vivendo uma crise. Porque as pessoas esqueceram que a igreja não é lugar para você ser servido. A igreja é lugar para você servir a Cristo e aos irmãos. Que coisa extraordinária, irmãos. A Bíblia diz que lá no capítulo 13, só você virar a página, você vai ver que Jesus deu um exemplo maravilhoso. A Bíblia diz que durante a ceia, ele tirou a vestimenta de cima, cingiu-os com a toalha e lavou os pés dos discípulos. E aí quando termina, irmãos, aquela cena dramática, encantadora, comovente, a Bíblia diz que ele tira de novo da toalha, coloca a sua vestimenta de cima, se assenta e faz uma pergunta para os discípulos. Depois você lê na sua casa. Vocês compreenderam o que eu fiz a vocês? Ninguém responde nada. Porque na verdade Jesus faz uma pergunta retórica. Ele pergunta, mas ele mesmo responde. Ele diz assim: olha, eu sendo o Senhor, não é um Senhor. Você pode olhar no texto. Eu sendo o Senhor e o Mestre, vos dei o exemplo, lavando os vossos pés. Assim como eu vos fiz, façais vós uns aos outros. Pastor, quer dizer que agora eu vou ter que sair, eu vou comprar uma bacia de plástico e vou sair com uma garrafinha d'água, lavando o pé de todo mundo que eu encontro? Não. Aquilo foi um drama, aquilo foi um teatro, aquilo foi uma cena dramática que Jesus usou para mostrar uma coisa muito simples. Ele disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E assim deve ser a sua igreja, imitando o seu mestre. Eu aprendo com Marta, irmãos, que a igreja é um lugar de pessoas dispostas a servir. Não há alegria maior para um pastor. Não há alegria maior para o irmão da igreja quando você encontra alguém dizendo assim: meu amado, em que eu posso te ajudar? Em que eu posso te servir? Pastor, o senhor está precisando de mim para quê? Irmãos, a beleza da igreja, o perfume da igreja exala no serviço em amor. É nisto que vocês serão reconhecidos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. E não é aquele amor platônico não, viu? Porque o amor na Bíblia é aquele que é materializado através dos gestos de amor. Quando você serve a comunidade, quando você serve os irmãos, quando você se doa em benefício do outro, o testemunho de Cristo brilha nas alturas celestiais na vida dessa igreja. E não existe alegria e felicidade maior quando você é usado por Deus para servir. Servir quem, pastor? O pequenino. O pequenino. Certa feita as crianças foram a Jesus e os discípulos, porque naquele tempo criança, mulher, doente e gentio não tinha vez.
Certa feita as crianças quiseram ir até Jesus, os discípulos achando que estavam fazendo uma grande coisa, começaram a barrar as crianças. Jesus então olha para eles e diz assim: por que vocês estão embaraçando essas crianças? Deixa essas crianças vir a mim, pois das tais é o reino de Deus. Aí Jesus faz um negócio, irmãos, que ele quebra qualquer paradigma. Ele pega uma criança e põe no colo. E ele diz assim: olha, se vocês não se tornarem como essa criança, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Porque aquele que servir a uma criança como essa, esse é o meu discípulo. Pastor, o que Jesus está ensinando? O alvo do nosso amor são os pequeninos. E através disso, irmãos, que o testemunho da igreja brilha alto, e ela muitas vezes tem o reconhecimento do mundo, porque é uma igreja que serve, é uma igreja que tem a cerviz macia, e ela se dobra diante da vontade do seu Senhor. Amém? Amém. Em primeiro lugar, irmãos, nós vimos que a igreja é o lugar da presença de Jesus. Não importa se você se reúne num salão de hotel, não importa se você se reúne numa grande catedral, não importa se você se reúne debaixo de um pé de joá, não importa se você se reúne na cozinha da sua casa, o que importa é que você se reúne em nome de Jesus Cristo. Amém. E Ele se faz presente quando nós invocamos o seu nome e celebramos a sua palavra. Amém? Amém. Com Marta eu aprendo que a igreja é o lugar de pessoas dispostas a servir. É muito bênção, irmãos, quando você entende essa verdade e busca uma forma de servir, ao invés de buscar uma forma de criticar. Servir a igreja é servir a Cristo. Quando você serve a igreja, você está servindo o Senhor da igreja. Amém? Amém. Agora, irmãos, vejam comigo que no verso 2, Lázaro também estava com ele à mesa. Isso, irmãos, é um milagre muito grande, sabe por quê? Porque há minutos atrás, esse homem estava enrolado em faixas, colocado num túmulo, numa rocha, há 4 dias. Irmãos, a coisa foi tão tremenda, que quando Jesus chega na casa de Marta, porque ele recebera um aviso e demorou ainda 2 dias, o mensageiro ainda demorou mais 1 dia, quando Jesus chega na casa de Marta, Marta está inconsolável, e ela diz assim para o Senhor: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus então olha para ela e diz uma das palavras mais consoladoras da Bíblia: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá eternamente. Você crê nisso? Sabe qual foi a resposta dela? Não. Em outras palavras, ela disse assim: não, eu creio que na ressurreição dos mortos nós vamos ressurgir. Em outras palavras, ela não creu que Jesus poderia fazer o quê? Retirar o seu irmão do túmulo. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Jesus então se encaminha para o túmulo, ele olha para o céu, ele faz uma oração, e o texto diz que essa oração não é buscando poder, não. Essa oração é para que as pessoas creiam que ele foi o enviado de Deus. E Jesus então chega diante desse túmulo, o defunto é de 4 dias. E a Bíblia diz que ele dá uma palavra só de ordem. Ele diz: Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que saiu que estivera morto, envolto em faixas. E a Bíblia diz que Jesus ordenou às pessoas: por favor, retire a pedra e retire as faixas desse homem. E aquele que estava morto reviveu. E a Bíblia diz, irmãos, que as pessoas ficaram tomadas de um espanto maravilhoso, porque nunca ninguém conseguira ainda fazer um ato, uma façanha tão grande. Mas pastor, por que se Elias e Eliseu ressuscitaram vidas lá no Velho Testamento, e por que eles assustaram tanto com a ressurreição de Lázaro? Porque existia entre os rabis e os estudiosos naquela época uma doutrina que falava o seguinte: que se um homem de Deus, se alguém com o poder de Deus na sua vida, ele poderia ressuscitar uma pessoa até o 3º dia que ela estava morta. E aí eles citavam os exemplos dos profetas no Velho Testamento, embora nenhum deles tenham ressuscitado pessoas até o 3º dia.
Mas se você não conseguir ressuscitar até o terceiro dia, essa era a doutrina dos rabis da época. Ninguém, homem nenhum, conseguiria ressuscitar, só o próprio Deus. Entende por que ele espera 4 dias? Entende por que Jesus esperou 4 dias para chegar em Jerusalém, para que aquele povo todo visse e olhasse para ele e entendesse que ele não era um homem qualquer, um rabi ungido, ele era o próprio Deus. E esse homem, irmãos, que foi ressuscitado dos mortos, agora, bem no capítulo anterior, ele estava sentado na casa desse anfitrião, junto com Jesus à mesa. E aí, irmãos, olha que imagem maravilhosa. Em terceiro lugar, a igreja é o lugar dos mortos que ressuscitaram. Quem era você antes de Cristo? Eu te respondo, ou melhor, a Bíblia te responde. Efésios capítulo 2, versículo 1. E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade, que agora atua nos filhos da desobediência. E éramos por natureza filhos da ira, mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A Bíblia diz que Ele nos regenerou, nos revivificou. Nós estávamos mortos. Pastor, quem era Lázaro? Era eu. Era você. Mortos nos delitos e pecados. Mas a Bíblia diz, irmãos, que um dia a eleição, desde antes da fundação do mundo, me alcançou no tempo que se chama hoje. E ao ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo tocou na minha vida, me regenerou, me converteu e me santificou. Eu estava morto, agora eu revivi. Pastor, o que Lázaro significa e simboliza nessa igreja? Porque a igreja de Jesus, irmãos, é isso mesmo. É o lugar de mortos que ressuscitaram. A primeira vez que eu entrei numa igreja com a Teresa, eu entrei porque eu tinha segundas intenções. Você entende? A mãe da Teresa era uma mulher muito crente. Ela ainda não era e nem eu. Eu fui um moço do mundo até os meus 26 anos. Entrei numa igreja porque eu queria fazer uma média com aquela mulher. E de repente, a primeira vez, meu pastor, que eu entro naquela igreja, a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica na minha vida, eu entrei com 26 anos. E a primeira vez que eu entrei morto e saí vivo para a glória de Deus. E eu entendi, irmãos, quão morto eu estava, depois que eu me encontrei com aquele que é a verdadeira vida. Jesus é a vida. Aí eu entendi, é porque eu estava morto. A igreja, irmãos, é lugar dos mortos que ressuscitaram. Pastor, o que isso tem que gerar em mim? Humildade. Não se orgulhe, querido. Não se ensoberbeça, por favor. Dobre a sua serviço. Tira da sua vida a arrogância, a prepotência. Tira da sua vida, querido, o egoísmo e o orgulho de pensar que algo que você tem é de você mesmo. Tudo que temos, recebemos do Senhor, até a vida em Cristo Jesus. Se somos o que somos, é pela bendita graça de Deus, que olhou para um defunto, morto há 26 anos, mas chegou o dia de Jesus o trazê-lo à vida, para a glória de Deus, amém? Portanto, meu amado, a igreja não é lugar de mortos, a igreja é lugar de vivos, para a glória do nome de Jesus. E eu quero concluir com Maria,
Eu estou igual o apóstolo João, pastor. Tinha outras coisas para vos escrever, mas depois eu falo de viva voz. Eu quero extrair em último lugar o exemplo de Maria, porque nesse momento, irmãos, verso 3, acontece um furacão nesse banquete. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Irmãos, Maria quebrou o protocolo. Quem achava que ela era aquela moça quietinha, que só queria ouvir o que Jesus tinha a dizer, quando ela soube que Jesus estava na casa desse senhor, amigo deles, e deram uma festa, um banquete para Jesus, ela mais do que depressa vai à sua humilde casa, pega o que ela tem de mais precioso, e o texto narra o que é: uma libra de bálsamo de nardo puro. No texto de Mateus diz que esse nardo estava num vaso de alabastro. E a Bíblia diz que quando ela entra no ambiente, olha que uma libra, irmãos, é muito mais do que 1 litro. Esse perfume é um perfume caríssimo. O texto diz que esse perfume custava 300 denários. Você sabe quanto é isso? É o salário de um ano de um trabalhador. E ela então quebra o perfume, irmãos. A Bíblia diz que a casa se enche de perfume, e a Bíblia diz que ela foi correndo e buscou na sua casa aquilo que ela tinha de mais precioso e único na vida. Deixa eu te contar um negócio nessa noite contextual. Muitos intérpretes dizem isso sobre esse texto. Se Marta, Maria e Lázaro eram órfãos, ela não tinha nem pai nem mãe. Então ela não tinha um pai ou uma mãe para dar um dote no dia que talvez ela fosse entregue a um casamento. E se ela não tinha um pai para pagar um dote e garantir o seu futuro, talvez essa moça teve que lutar para ter o seu dote. Talvez essa menina deva ter trabalhado muito tempo e juntado um dinheirinho, igual você faz, para de repente aplicar esse dinheiro no seu futuro. E ela então aplica todo o dinheiro que ela tem numa coisa muito sofisticada naquela época, o nardo. Era uma essência gloriosa, rara e muito cara. É como se você hoje depositasse o seu dinheiro, sei lá, vocês entendem melhor do que eu sobre isso, eu entendo pouco. Um desses fundos aí que de repente você tem o seu dinheiro garantido. Ela aplica o seu dinheiro nesse vaso, nesse alabastro e nesse nardo puro, porque amanhã, quando chegasse alguém, um pretendente, ela poderia ela mesma devotar a ele o seu dote, porque ela não tinha nem pai nem mãe. Talvez esse vaso de alabastro fosse o futuro de Maria, a esperança dela de construir e reconstruir a sua família, que naquele tempo era tão caro a uma mulher. Porque era vergonhoso uma mulher não se casar e não ter filhos naquela época. Mas a Bíblia diz, irmãos, que quando ela soube que esse homem deu um banquete para Jesus, que havia ressuscitado o seu irmão, ou seja, o homem da casa voltou para casa, mesmo sendo meu irmão, eu tenho alguém agora que me ajude. A Bíblia diz que ela vai na sua casa, irmãos, e ela pega o que ela tinha de mais precioso, a garantia do seu futuro. E a Bíblia diz, irmãos, que ela não pega um pouquinho e joga em Jesus, não. A Bíblia diz que ela quebra o vaso. A Bíblia diz, irmãos, que tudo que essa moça tinha, que talvez fosse garantido o seu futuro, ela entrega para o Senhor como adoração, como sacrifício, como algo profundo de consagração ao Senhor Jesus. E aí Jesus, irmãos, toma aquele gesto dessa menina e diz assim: olha, ela praticou boa ação para comigo. Ah, irmãos, o que eu aprendo com Maria nesse banquete que simboliza a igreja? Em último lugar, a igreja, a semelhança de Maria, é o lugar de nós consagrarmos o que temos de melhor para Cristo.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a importância da igreja na sua agenda? O que você tem oferecido a Cristo e para a sua igreja, que de repente lhe é caro? O que nós temos consagrado de mais precioso em nós e temos depositado no altar do Senhor? Pois deixa eu te dizer uma coisa, meu amado, Cristo merece o seu melhor, por uma razão muito simples. Quem não conhece João 3,16? Impossível. Até o ateu conhece. Quem não conhece o versículo mais famoso da Bíblia? Mas a gente se esquece que nesse versículo mais famoso tem a doação mais espetacular de toda a história da humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e fez o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou de tal maneira, que Ele deu. E deu o quê? Eu me entristeço, irmãos, como pastor que sou há 21 anos, sendo que convivo na igreja há 28, porque eu fui líder de louvor, presbítero, seminarista, depois eu fui pastor. Há 28 anos eu convivo na igreja. E até hoje, irmãos, eu não me acostumei com aqueles crentes que deixam a igreja e Cristo em última opção na sua agenda. Até hoje eu não me acostumei com isso, me perdoe. Como se para Cristo e para a igreja a gente desse o que? É um desafio para você. Pastor Luciano, certa vez, escreveu um livro. Meu querido pastor tem um. No anterior que eu escrevi de crônicas, eu disse que o mundo hoje, ele pode se assemelhar a um balcão de self-service. Está muito na moda self-service, né? Aqui em Maringá não tanto, eu estranhei. Porque lá em Belo Horizonte você tropeça em self-service. Todo lugar tem self-service em Belo Horizonte. Aqui não. Aqui a gente não acha tantos igual tem lá. O que é o self-service? O self-service é um lugar onde você vai comer, onde coloca-se na sua frente uma miríade infindável de pratos que não combinam nada um com o outro, não é verdade? E eu confesso aos irmãos que eu sou completamente atabalhoado para ir num self-service. Eu confesso a vocês que quando eu chego num self-service com fome e eu vejo aquele monte de coisa, eu sou tentado a colocar tudo no meu prato. Eu coloco macarrão junto com angu, eu coloco feijoada junto com estrogonofe, eu coloco frango com quiabo junto com jiló. Irmãos, e quando eu vou comer aquele negócio assim, eu confesso aos irmãos que é por causa da fome. Porque quando a gente começa a comer, o gosto do negócio vai embora. Porque eu nunca vi misturar macarrão com polenta, não dá liga. O mundo, irmãos, aí eu escrevi na minha crônica, ele é como um grande self-service. Ele tem oferecido às pessoas uma infinidade de coisas. Coisas, na maioria das vezes, totalmente discrepantes umas das outras. E nós, para nos sentirmos úteis, valorizados e importantes, abraçamos tudo. Colocamos tudo no prato da nossa vida. Mas aí acontece uma tragédia. A tragédia do pastor no self-service. Quando você vai comer, você não sente o gosto. A minha esposa, Tereza,
A minha Teresa. A minha Teresa é mais sábia do que eu. E ela sabe que é verdade. Eu queria ser igual ela. Tem 27 anos que eu sou casado com essa santa. Mas eu sou um horror no self-service. A Teresa não. A Teresa, ela vai no self-service, ela põe a coisa toda certinha. Se ela vai comer um estrogonofe, ela pega o estrogonofe, o arroz branco, a batata palha e uma batatinha sauté e põe no prato. Se ela vai no self-service, ela pega um franguinho com quiabo, põe um pouquinho de arroz, uma polenta bem gostosa, um pouquinho de feijão preto, um tomatinho e come com aquela boca boa que eu fico olhando para ela no mesmo self-service. Irmãos, eu acho que a igreja tem que aprender com a minha Teresa. E aí eu termino. Na ânsia da gente querer abraçar tudo, nós estamos deixando o principal. O que realmente dá sabor e gosto. O que realmente faz tudo na vida valer a pena. O que realmente mata a nossa fome e nos dá ao mesmo tempo prazer de viver. Cristo e a sua igreja. Quero te fazer uma pergunta nessa noite. O que você precisa tirar do seu prato para que a sua vida tenha mais sabor? E talvez colocar na sua vida o que é mais importante e está ficando lá atrás, porque você colocou tanta coisa nela que não tem lugar mais, nem para Jesus, nem para a igreja de Jesus. Não se esqueça disso. A igreja é o lugar de consagrarmos o melhor para Cristo. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Quero fazer uma oração. Agradecer a Deus. Se você ficou curioso em saber quem que é o anfitrião, você depois pode ir lá em Mateus 26:6, que você vai ver quem ele é, porque ele também nos dá uma ilustração muito linda do que é a igreja de Jesus. Mas eu vou deixar para depois. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado pela tua igreja, Senhor, porque o Senhor veio a esse mundo por causa dela. O Senhor morreu por causa dela. O Senhor ressuscitou por causa dela. E o Senhor vai voltar por ela. Ajuda-nos a amá-la como o Senhor a ama. Ajuda-nos a nos devotar a ela como o Senhor a devota. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender que não tem jeito de divorciar uma vida cristã da tua santa igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprirmos o nosso papel, a sermos servos da tua casa e do Senhor, a consagrarmos o melhor para ti, porque nós entramos aqui talvez um dia mortos e o Senhor nos reviveu. Obrigado, meu Deus, porque se o Senhor estiver aqui nesse lugar, esse lugar ainda é o melhor lugar do mundo. Nós te agradecemos e pedimos uma bênção muito especial para esse grupo amado de irmãos. Que o Senhor os edifique na tua palavra e que eles continuem a trilhar o caminho do Senhor na tua casa e na tua causa. É a nossa oração com muita gratidão. Em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, meus amados. Podeis assentar, pastor.